Bom dia, Casemiro Neto. Bom dia, Bahia. Bom dia. Estamos na área com o Campo do 4. E amanhã tem Vitória, domingo tem Bahia. E amanhã tem também a final da Copa Sul-Americana aqui na TV Aratu, às 4 da tarde, Cruzeiro e Racing. Semana movimentada e bom, hein? E o No Campo do 4 chega recheado de informações e a gente começa pelo Vitória. Em grande fase, o Leão pega agora o líder do Campeonato Brasileiro. E aí, Rodolfo Raggi? O time é especialista em ganhar de equipes que lutam assim como ele na parte de baixo da tabela, fez 41 pontos e abriu 4 da zona de rebaixamento, após vencer o Criciúma fora de casa por 1-0. Com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, o rubro-negro vive o seu melhor momento na competição. E para continuar escalando na tabela de classificação, o Leão terá um confronto complicado neste sábado. Enfrentará ninguém menos que o líder Botafogo no Rio de Janeiro. A gente está muito próximo do objetivo maior, que é salvar o ano do Vitória. Tendo visto como nós iniciamos a Série A e como nós estamos terminando, a gente tem que agradecer muito a Deus, ao nosso torcedor, a esses atletas, ao nosso compromisso. Mas seguimos, né? Página virada, agora nós temos um jogo muito difícil contra o Botafogo e a gente precisa seguir pontuando. O Glorioso jogará desfalcado do zagueiro Alexander Barbosa e do atacante Luiz Henrique. Exceto o volante Caio Vinícius há muito tempo no estaleiro, o Vitória terá força máxima para a partida. Vitória com força máxima, a gente viu aí os desfalques do Botafogo. E Luiz Henrique, principal jogador do Botafogo, está fora do jogo. Ele que é um jogador de seleção brasileira, esteve nos últimos jogos da seleção pelas eliminatórias. Caio Leone falou sobre esse grande momento do Vitória e o confronto contra o líder do campeonato. O Vitória enfrenta o Botafogo às 19h30 amanhã, num jogo muito importante no Newton Santos. O Vitória vem de um resultado grandioso contra o Criciúma no Heriberto Rios, só que enfrenta o líder da competição, mesmo após o tropeço do Botafogo, do Glorioso, que empatou no meio de semana contra o Atlético Mineiro. E claro que isso fez com que os comandados de Arthur Jorge tivessem uma pressão a mais por conta do título de campeão brasileiro. O Vitória pode se utilizar desse momento do Botafogo de pressão e tentar criar um cenário difícil, principalmente contra a atmosfera que já começa a ficar desconfiada em mais um ano seguido. O detalhe para o Vitória é o Mateuzinho, que tem 10 participações em gols, que tem o Alejandro, que cada vez mais tem sido um jogador muito importante, e o Lucas Esteves pelo lado esquerdo. São 3 pilares que fizeram com que o Vitória conseguisse ressurgir dentro da competição. Amanhã o jogo é gigantesco, mas eu não tenho dúvidas que o Vitória, se tiver um bom comportamento, vai conseguir somar pontos. Claro, vencer o Botafogo é sempre muito difícil e não à toa o Glorioso é o líder do campeonato. Jogo fora, jogo né, Fabrício? Gigante, lá jogo no Rio, fora. Hein? Lá no Rio, e o retrospecto do Vitória lá é importante, viu? Muito bom o retrospecto do Vitória. Só jogos no Rio de Janeiro, hein, gente? 22 jogos, 6 vitórias do Vitória, 8 empates e 8 derrotas. Então, de certa forma, há um equilíbrio, porque a gente está falando de jogos no Rio de Janeiro. Na última vez que o Vitória venceu fora lá, de casa, em 2017, pelo placar de 3-2. Escalação do Vitória na tela, a gente viu o Caio Leone falar. O Vitória vai com força máxima, o mesmo time que conseguiu essa vitória tão importante fora de casa na última rodada contra o Criciúma. Lucas Arcanjo no gol, Raul Cáceres, Neres e Wagner Leonardo, com Lucas Esteves na lateral esquerda. O meio-campo com Hiller, pode dar Luan, mas acho que vai dar Hiller, sendo mantido como primeiro volante. William Oliveira e Mateuzinho. E no ataque, Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito e Alejandro. Esse deve ser o time do Vitória. O Everaldo também fica à disposição e luta por vaga aí nesse ataque rubro-negro. Toda a sorte do mundo ao Vitória nesse confronto contra o líder do Campeonato Brasileiro. O agora pressionado Botafogo. Vitória, hein? Complicadíssimo. O Botafogo pressionado, tinha uma vantagem de 6 pontos diante da equipe do Palmeiras. A vantagem caiu para 2. Então o Botafogo está muito pressionado para vencer o jogo. Mas o Carpini é muito inteligente, viu? Pode ser que se aproveite desse cenário de desespero do Botafogo, né, de pressão do Botafogo, para montar um esquema bacana. O Vitória conseguir pontuar, até mesmo vencer lá no Rio de Janeiro. Do outro lado, o Bahia, né? Vive um momento terrível na temporada. Nos últimos 12 jogos, 9 derrotas. Nos últimos 4 jogos, 4 derrotas. E agora tem que vencer o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova para dar a volta por cima, né, Rádio? Isso é só uma fase ruim. Uma fase ruim que teima em permanecer. Meu amor, não me deixe. Contra o Palmeiras, o Bahia teve até um bom volume ofensivo, criou chances, mas levou a virada no finalzinho e amargou a 5ª derrota nos últimos 6 jogos.
o terceiro revés seguido na Arena Fonte Nova. Em pensar que esse ano o time chegou a carregar uma invencibilidade de 20 partidas em casa, vencendo os primeiros 7 jogos no Brasileiro como mandante. Mas o tempo de lamentação é curto, afinal domingo tem Atlético Paranaense pela frente. Apesar de ensaiar uma reação na competição, o Furacão fora de casa tem feito a alegria dos adversários. Nos últimos 8 jogos longe da Liga Arena, são 7 derrotas e 1 empate. Para o próximo jogo, quem volta após cumprir suspensão é o zagueiro Canu. Apesar da sequência negativa, o técnico Rogério Ceni segue acreditando na classificação para a Libertadores da América. Se a gente continuar criando oportunidades e dominando o jogo, porque as coisas, em algum determinado momento, elas viram. Ainda é possível, mesmo com todo esse segundo turno muito abaixo, ainda é possível chegar aonde a gente deseja, que é estar na Copa Libertadores da América do ano que vem. Esse eu vejo como possível. Claro, é muito possível. O Bahia, oitavo colocado, está um ponto do sétimo. E justamente a partir da sétima colocação a gente tem ali a disputa de vaga para a Taça Libertadores do ano que vem. Mas pode se abrir G8 e G9. Então o Bahia está sim na briga por uma dessas vagas. Mas o que pesa é o retrospecto negativo no retorno, né, Caio Leone? Domingo às 16 horas, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense, num jogo onde só o resultado positivo interessa, já que nas últimas 12 partidas são 9 derrotas, apenas 2 vitórias e 1 empate. Quando o Bahia entrar em campo no domingo contra o Atlético Paranaense, faltarão 5 dias para o Bahia completar 2 meses que não consegue vencer uma partida, a última contra o Criciúma no dia 29 de setembro. Só que esse jogo é tão importante para que Rogério Ceni entenda que algumas modificações que ele fez surtiram efeito apesar do resultado adverso. Com o Everton Ribeiro como meia central, Lúcio Rodrigues mais na referência, no comando de ataque, com 2 pontas, tanto o Ademir pelo lado direito e o Tassiano pelo lado esquerdo, o Bahia conseguiu produzir mais. Chegou a finalizar 17 vezes contra 11 do Palmeiras. E para enfrentar uma equipe que não vive o seu melhor momento na temporada, o caso do Furacão, é importante manter esses comportamentos. O Bahia, inclusive, mudou a sua estrutura de marcação quando sobe pressão no adversário. Antes o Bahia subia num 4-3-3. Agora sobe num 4-1-3-2. Para quê? Para fazer com que o adversário tenha inferioridade numérica na saída de bola. Só que o mais importante disso é a assertividade nas finalizações. O Bahia criou 5 grandes chances contra o Palmeiras. O Alviverde Imponente criou 1 e, mesmo assim, fez 2 gols. Ou seja, o Palmeiras é uma equipe letal. No caso do Atlético Paranaense, o Bahia precisa aproveitar esse mau momento e voltar a fazer as pazes com os resultados positivos. Tem tempo que não faz. Tem tempo, restam 4 jogos. Nisso. 9 derrotas, 12 partidas, números assustadores. Agora é que o Furacão perca a força dele, viu, meu amigo? Porque o retrospecto é bom? O retrospecto aqui é de muito equilíbrio, por incrível que pareça, mesmo jogando em Salvador, o Atlético Paranaense complica as coisas para o Bahia. São 8 triunfos do Tricolor, 7 derrotas, ou seja, há um equilíbrio sim, com 8 empates, né? O Atlético Paranaense, ano passado, por exemplo, no último lance da partida, empatou o jogo aqui na Arena Fonte Nova, causando um sentimento de frustração. O Bahia, naquela época, tentava se livrar do rebaixamento. Hoje o objetivo é outro, muito maior, o Bahia em busca de chegar à Taça Libertadores do ano que vem. Escalação na tela do Tricolor, né, pra gente acompanhar esse possível Bahia que vai a campo nesse próximo domingo, em jogo domingo contra o Atlético Paranaense, às 4 da tarde, na Arena Fonte Nova. Marcos Felipe no gol, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu. Canu tá retornando ao time, o David Duarte não foi bem na última partida, então eu acho que é um reforço muito importante para esse time titular do Bahia. Luciano Juba na lateral esquerda, meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Tassiano ou Cauli, e no ataque Ademir e Lúcio, ou Tassiano e Lúcio. Tassiano briga por vaga aí com o Cauli, a Ademir vai depender do que o Rogério Ceni queira formatar taticamente o Bahia nessa partida tão importante contra o Atlético Paranaense. O Bahia tentando voltar a vencer há quase 2 meses que o Bahia não vence. O Bahia venceu a última partida em 29 de setembro. Tá demorando, hein? Então daqui a 7 dias se completará 2 meses, mas claro que essa partida acontece antes, né? E se o Bahia vencer, não deixará que essa marca tão negativa aconteça. Imagine 2 meses no Campeonato Brasileiro sem vencer um jogo. Hein, Fabrício? É muito tempo. Bom, o Bahia tem tido problemas na sua meta, né? Marcos Felipe perdeu a condição de titular na última partida, mas o Adriel também não foi bem. E já pensando em 2025, o Tricolor pode investir pesado no goleiro. O nome da vez é o goleiro Everson, titular do Atlético Mineiro. De acordo com a imprensa mineira, o esquadrão, além de pagar a multa rescisória do atleta, daria um salário de R$1 milhão
ao arqueiro que hoje tem 34 anos por 3 anos de contrato, ou seja, ele ficaria aqui até os 37 anos, totalizando um investimento de 36 milhões de reais. O Everson é um baita goleiro, talvez seja o goleiro, junto com o Everton do Palmeiras, que viva o melhor momento dentro do cenário do futebol brasileiro. Seria uma grande contratação, mas investimento muito alto, viu, Casé? E aí fica aquela linha tênue, né? Viu? Fica aquela linha tênue do custo-benefício. Mas é um baita goleiro, a gente está vendo defesas aí do Everson, que vive, repito, uma grande fase, mas o Atlético já afirmou o contrato dele até o final do ano que vem e não está a fim de liberar. Mas o dinheiro acaba mudando as ideias no meio do caminho, né? Vamos saber do gol de ontem. O Vasco, rapaz, foi derrotado em casa pelo Internacional. O Inter conseguiu vencer a partida que aconteceu lá em São Januário. Olha o gol do Wesley, ex-Vitória, 9º gol no Campeonato Brasileiro, hein? Melhor temporada do Wesley na carreira. Ele passou pelo Vitória, pelo Palmeiras. No Palmeiras foi muito bem, mas no Inter esse ano está assombrando no Brasileirão. 9º gol do atacante, gol da vitória do Internacional, que agora está ali na 5ª colocação com 62 pontos e matematicamente ainda pode até brigar pelo título. Mas quem vai brigar pelo título mesmo é o Fortaleza, que hoje encara o Fluminense no Maracanã, e se o tricolor do PC vencer, chega a 66 pontos e fica a 3 do líder Botafogo e a 1 do vice-líder Palmeiras, ou seja, toda a torcida para que o nosso nordestino vença o jogo de hoje contra o Fluminense e continue brigando pelo título inédito de campeão brasileiro. Para a gente fechar, amanhã, olhos voltados para a TV Aratu, 4 da tarde, grande decisão da Copa Sul-Americana. E Kleber Machado conta tudo pra gente. Neste sábado é dia de decisão, é disputa de Brasil e Argentina na grande final da Copa Sul-Americana. Um Cruzeiro que desde 2009 não chegava a uma final continental tem a chance de retomar os tempos de glória. Mas para conquistar o título, o cabuloso precisa vencer o Racing da Argentina, que vem de uma sequência de 5 vitórias. Um confronto emocionante que você não pode perder. Neste sábado, a partir das 4 da tarde, aqui no SBT. Que jogaço, hein? Kleber Machado, Mauro Betti, Nadine Bastos, amanhã Cruzeiro e Racing aqui na tela da TV Aratu, às 4 da tarde, Casemiro. Imperdível. Imperdível. Bom final de semana. Você também. Se o Cruzeiro vencer, abre vaga para a Taça Libertadores e Sul-Americana, Bahia e Vitória estão de olho nessa condição. Grande abraço, gente. Bom final de semana.